É possível perder dinheiro na renda fixa? Eu sei, muita gente, principalmente os mais iniciantes, tem a ideia de que a renda fixa é fixa, como o nome diz, que é simplesmente uma linha constante e crescente para cima. Mas isso não é verdade, a renda fixa não é fixa, ela pode variar, inclusive pode variar muito, e algumas vezes, com alguns títulos específicos, até mais do que a renda variável. E para falar mais sobre isso, eu vou aproveitar uma dúvida que chegou na minha caixa de perguntas, que será respondida nesse Perini Responde, o número 25 da série. Além de outras questões como seria uma boa ideia o Brasil adotar o dólar como moeda oficial? O que esperar para a economia em 2024? E como perder o medo de investir? E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini. E antes de entrar no assunto do vídeo e começar a responder as perguntas que eu tirei lá da minha caixa de perguntas do Instagram, portanto me sigam naquela outra rede, vou lembrá-los que no dia 21 de novembro já está chegando e a próxima terça-feira eu vou abrir inscrição para a 23ª turma do Viver de Renda. Será a última turma do ano, a última turma com esse preço e a última nessas condições, porque a gente fez um bem bolado muito interessante por conta da Black Friday. Pelo preço do Viver de Renda você vai levar o curso e mais uma série de bônus, como por exemplo, um ano de Finclass, ingresso para evento presencial FinDay, o maior evento de finanças presencial do Brasil, curso de milhas, curso de vendas do Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street, curso de marketing digital, acesso às carteiras recomendadas da Finclass e mais. Para quem quiser dar uma olhada na oferta e também como funciona o Viver de Renda, há um link aqui na descrição. Mas eu lembro que o objetivo do curso é pegar até mesmo mais completo leigo e transformar esse indivíduo no investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e países, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo até que um dia ele possa viver de renda. Tudo isso ao longo de 8 semanas, com 122 aulas gravadas, mais os encontros ao vivo 3 vezes na semana e uma equipe de suporte que responde todas as dúvidas dos alunos. Em termos de conteúdo, são cerca de 70 horas de conteúdo no curso. É bastante conteúdo, que por mais didático que eu seja, gera dúvidas, então por isso a importância da equipe de suporte. Eu garanto para você a hora ser recolhido de pá dentro da comunidade do Viver de Renda. E aí fica o meu convite, não deixe de fazer parte dessa turma, até porque no ano que vem vai ter reajuste de preço. Começando agora com as dúvidas, o Lucas mandou aqui: por que o rendimento do Tesouro Educa Mais 2026 está negativo? Você já explicou, mas explique de novo. De fato, eu já expliquei isso várias e várias vezes, há diversos vídeos aqui no canal falando sobre marcação a mercado, mas esse é um conceito que ele é mais complicado mesmo. Eu falo lá no Viver de Renda que as aulas mais difíceis são de marcação a mercado em renda fixa, e não, por exemplo, em renda variável, como o pessoal costuma pensar. E depois das aulas o pessoal realmente vê isso. Entender marcação a mercado é mais complicado. E antes de entrar nessa parte, eu vou relembrar o que é o Tesouro Educa Mais, tendo em vista que ele é o título público mais recente lançado pelo Tesouro. Na verdade, não um, né? Foram de vários vencimentos diferentes. Mas a proposta dele é ser um título público que vai acumular um valor durante um certo tempo, até que, na data que está no nome do título, ou seja, nesse caso 2026, ele vai começar a pagar uma renda mensal durante um período de 5 anos. Então, o vencimento dele realmente, o último pagamento, seria em dezembro de 2030. Aí chega 2031, acabou o título. E veja que esse período de 5 anos, ele é bem interessante para, por exemplo, um dependente que está na faculdade, vai ter algum nível de renda chegando para ele através desse título, para poder bancar o seu estilo de vida enquanto estuda. Então, por isso o nome Educa Mais. Há vídeo específico sobre esse título aqui no canal. Eu acho que é um lançamento interessante. Não é aquilo que eu faria para um dependente meu, porque uma previdência privada consegue dar benefícios até melhores. Pensando nessa situação, aqui no Tesouro Educa Mais você vai pagar 15% de imposto. No mínimo, né? Dependendo, pode ser mais. Porque se você investiu há menos de 2 anos, vai ser mais do que 15%. Na previdência privada, se você coloca a tabela progressiva para essa pessoa que não tem renda, o imposto ele pode ser 0. Se passar do limite isento, que é uns R$23 mil de ganho, mais ou menos, vou colocar a tabela aqui de imposto, vocês podem consultar, depois vira 7,5. Para virar 15 é mais uma subida. Então é bem difícil que a renda desse dependente, se é uma renda pequena que você quer que ele tenha, que é o que geralmente o pessoal faz com o Educa Mais, pretende fazer, né, acabou de ser lançado, de modo que dificilmente na previdência vai pagar mais imposto do que no Educa Mais, sendo que a carteira pode ser bem diversificada, não só alocada em títulos públicos. Embora, diga-se de passagem, título público pagando IPCA mais quase 6% ao ano é um ótimo investimento. E aí vamos para a parte da marcação a mercado. Como aqui eu tenho várias perguntas para responder, eu vou ser mais direto, pegando gráficos mostrando o comportamento de taxa e de preço. Eu já falei diversas vezes aqui que na marcação a mercado, quando a taxa do título sobe, o seu preço cai. Isso vale para os títulos que têm uma promessa de um certo valor definido. Por exemplo, um pré-fixado, a promessa
promessa dele é que, no final, um título pré-fixado irá valer R$1.000. O indexado à inflação também tem uma promessa. Ele vai, no final, valer R$1.000. Só que é R$1.000 desde 15 de julho do ano 2000, levado até a data de vencimento com uma correção da inflação. Não é o caso do Selic, por exemplo. O Selic vai simplesmente render a Selic. Então, ele não é afetado pela marcação a mercado igual a esses dois títulos. Tanto é que estamos vendo a taxa Selic cair pra caramba e o preço do título está subindo, mas só acompanhando o rendimento diário da Selic. Não teve nenhum movimento exponencial. Não teve nenhum movimento mais forte, como acontece nos outros títulos. Mas sem mais delongas, vamos à figura que vai ficar mais fácil de entender para o leigo. Eu estou colocando aqui na tela o período total desde a criação do Tesouro Educar Mais até o presente momento, onde eu gravo esse vídeo. E no caso, eu peguei o Tesouro Educar Mais 2041, que vai começar a pagar em 2041. Estou pegando ele porque as variações são mais bruscas, porque quanto mais distante do prazo de vencimento, maior a variação que o título pode ter no seu preço mediante a mudança da taxa. E o que a gente está vendo aqui é que no dia 16/8, a taxa desse título estava em 5,34, ou seja, a promessa de pagamento dele era de 5,34 mais IPCA. Veja que para essa mesma data, nessa outra imagem, o preço do título ele estava em 1.477,77. Como você pode ver colocando uma imagem embaixo da outra, o que a gente vê é quase um movimento espelhado. Quando a taxa está muito baixa, o preço do título está alto. Quando a taxa ela começa a subir, o preço do título começa a baixar. E se a gente olha para essa taxa hoje, perceba que ela está em 5,86. Ou seja, saiu do 5,34, teve um aumento de quase 10%. Nesse interim, o preço do título vai cair. E ele caiu dos 1.477 para um valor de 1.369,19, ou seja, uma queda de 7,3%. E por que isso acontece? Porque se o título ele tem que ter um certo valor no seu vencimento, se fosse um pré-fixado R$1.000, sendo indexado à inflação R$1.000 dos anos 2000, lá de 15 de julho de 2000, levado até a frente e corrigido pela inflação, veja que se ele tem um certo preço a uma certa taxa, ele vai chegar naquele valor. Se a taxa aumenta e o preço não muda, então ele vai chegar no valor mais alto, sendo que ele tem uma promessa de valor. De modo que quando a taxa aumenta, o preço é corrigido para baixo, para que no futuro ele chegue a valer os R$1.000 no pré-fixado, os 1.000 corrigidos pela inflação e o indexado à inflação. É assim que funciona. E o que deve ter acontecido com você é que simplesmente você comprou o título quando a taxa estava mais baixa, 5 baixo, e agora que a taxa está quase em 6, você está vendo a marcação a mercado agir. E qual é o ponto? É que se você esperar até o vencimento, você vai receber o prometido. E aí muita gente fala, então tá tranquilo, é só comprar e esperar até o vencimento. É, mas lembre-se que há títulos com prazo de vencimento muito longo. Se a gente pega o título mais longo negociado hoje no Tesouro Direto, e nesse caso a gente está falando do Tesouro Renda Mais 2065, ou seja, ele vai começar a pagar em 2065, aí ele paga durante 20 anos, sendo que seu último pagamento é em 15/12 de 2084. 2084 é daqui a 61 anos. Eu terei 96 anos. Só para colocar em dimensão, o Plano Real, atualmente, ele tem 29 anos. Ele foi criado em 1º de julho de 94. Ou seja, esse título, ele vai acabar de vencer, realmente, o seu último pagamento, porque um Tesouro Renda Mais é como se fosse vencendo aos poucos, né? Todo mês ele tem um vencimento, dá uma parte do pagamento. Mas ele vai acabar realmente chegar no seu prazo final de pagamento em 61 anos. Isso é praticamente o dobro de vida do Plano Real. Talvez até lá a moeda tenha mudado, né? Talvez seja um real novo, ou a gente volta com o nome Cruzeiro, Cruzado, a gente gosta de usar esses nomes que já deram errado aqui no Brasil. Pelo menos é a nossa experiência histórica. Em 10 moedas, praticamente não surgiu um nome novo, porque a gente começou com os réis, que são simplesmente o plural de reais. Então a gente começou com réis, hoje usamos real. Depois vieram os mil-réis, depois Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real e chegamos no real. E aí, se você se incomoda muito com a dinâmica de marcação a mercado, vale lembrar que os títulos que têm o prazo mais curto, eles vão ser menos afetados por ela. Porque se você pega, por exemplo, o prefixado 2026, que dos títulos oferecidos no Tesouro é aquele que tem um vencimento mais curto, ele vai vencer em 1º de janeiro de 2026, ou seja, daqui a 2 anos e pouquinho. Ele já está muito próximo de ter que pagar os R$1.000, que é o preço que ele tem que ter no final. De modo que se você pega o preço dele hoje, aparecendo na tela aqui 809,11, e coloca esse rendimento de 10,43, você vai ver que nesse período, que não é exatamente de 2 anos, né? Então a conta fica um pouquinho mais complicada, mas nesse período ele vai chegar ao valor exato de R$1.000. Se por acaso a percepção de risco no Brasil aumenta, e aí as taxas aumentam, o preço dele vai ter que cair. Mas dá para o preço dele cair muito? É mais difícil, porque falta pouco tempo para o seu vencimento. Inclusive esse título daqui a pouco vai ser retirado do site do Tesouro, porque quando começa a chegar num prazo muito próximo de 2 anos, eles tiram um título e colocam outro
com mais tempo para o seu vencimento. Até porque se você compra um título desse e fica com ele menos de 2 anos, você nunca vai chegar à alíquota mínima de 15% do imposto de renda. Vai pagar mais imposto. Próxima pergunta do Levi. Ele mandou aqui: seria uma boa ideia o Brasil usar o dólar como moeda? Olha, isso é altamente discutível se seria uma boa ideia, tá? Mas não adianta a gente discutir muito isso porque não vai acontecer. Há motivos muito claros para isso não acontecer. Poxa, mas o Equador usou o dólar como moeda. El Salvador, que usa o Bitcoin também como moeda, usa o dólar. Outros países já fizeram o mesmo. A Argentina tem um candidato com grande chance de ser eleito, que é o Milei, que defende a ideia de acabar com o peso e dolarizar a economia. Então por que você fala que isso não vai acontecer aqui no Brasil? Porque é só olhar o que aconteceu nesses países antes de colocar o dólar para entender por que esse processo acontece. Um país geralmente tem a sua moeda, como a Argentina tem o peso, por exemplo. Mas eles abusaram tanto da questão do aumento da oferta monetária que simplesmente a população passou a desconfiar do peso e a querer trocar o peso por outras moedas, como o real, como o dólar, a querer comprar as coisas rapidamente no mercado. E aí quando chega nesse estágio, onde a própria população começa a rejeitar a moeda, querendo trocar a moeda por aquilo que puder da maneira mais rápida possível, algumas pessoas se negando a receber o pagamento naquela moeda. Imóveis na Argentina, por exemplo, são negociados em dólar já, o pessoal não quer receber em peso. A moeda começa a entrar num ciclo de desvalorização muito forte, e aí uma maneira de voltar a estabilizar a economia é pegar uma outra moeda como referência, ou até utilizar essa moeda, né, que seria o uso do dólar, que acontece, por exemplo, no Equador, aconteceu em El Salvador, como eu citei, em outros países, e talvez venha acontecer na Argentina. Então, antes disso acontecer, você teve uma absoluta destruição da moeda. E não é o caso aqui no Brasil. Nós já passamos por isso nos anos 80. Tivemos inflação acumulada na casa do 1 trilhão por cento. E quando eu falo isso, o pessoal diz: meu Deus, Bruno, que exagero, 1 trilhão por cento. Então, vou tirar aqui do site do IBGE e ler ipsilíteres o que está escrito. Curiosidades do IPCA. O IBGE produz e divulga o IPCA sistematicamente desde 1980. E entre 80 e 94, 1º de julho de 94 foi quando surgiu o Plano Real, e ele coloca aqui anos de implantação do real, o índice acumulado foi de 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717 mil, 671,7%. Essa foi a inflação acumulada no Brasil. Nessa fase, aí poderia acontecer realmente o uso do dólar aqui no país. Não seria loucura. Hoje em dia, não tem porquê. Poxa, mas o real já perdeu quase 90% do seu poder de compra desde que ele foi criado. Sim, mas foi uma desvalorização mais lenta, o que não desestabiliza tanto a economia. Em comparação, por exemplo, uma moeda que muda tanto de preço, vai perdendo valor tão rápido, que as pessoas param de pensar no longo prazo. Elas querem simplesmente pegar aquela moeda e trocarem o mais rápido possível por qualquer coisa. Porque, do contrário, sabe que o dinheiro vai queimar na mão delas, vai virar pó, cinzas. E aí, quem vai pensar no longo prazo se você não consegue nem fazer conta com o dinheiro? Porque o poder de compra dele está desaparecendo. E se ninguém investe pro longo prazo, quem vai construir fábrica, vai fazer empresa? Vai abrir mão do hoje para arriscar o seu capital, pensando que vai ter mais amanhã, sendo que provavelmente no amanhã tudo vai valer muito mais em relação ao dinheiro. Então é muito complicado. De modo que não tem por que o Brasil usar o dólar hoje. E os governos só chegam nesse nível de querer usar uma moeda externa quando realmente a sua não presta mais para nada. E por que eles esperam tanto tempo para isso? Porque quando o governo quer gastar dinheiro, vamos lembrar que ele tem basicamente 3 maneiras de arranjar recursos para isso. Ele pode aumentar os impostos, mas isso costuma ser muito impopular. A gente está vendo o governo Lula perder popularidade por conta disso. Ele pode emitir dívida, mas há um limite para isso. E uma hora essa dívida tem que ser paga também, sendo que muitas vezes o governo tenta emitir dívida de longo prazo para pagar que vai vencer no curto prazo. O Brasil faz muito dessa rolagem da dívida, já que o nosso prazo médio da dívida ele é curto, é cerca de 4 anos. E se a dívida está muito alta, se as condições econômicas não estão boas, o custo para você tomar dinheiro emprestado ele começa a ficar mais alto. E a outra alternativa é criar moeda, criar dinheiro. O Banco Central vai e cria dinheiro e, por exemplo, ele vai e compra títulos públicos do Tesouro. Aí tá dando dinheiro na mão do governo para que ele possa gastar. Só que como que um Banco Central vai criar uma moeda que não é sua? O Banco Central brasileiro não pode criar dólares, porque o dólar é moeda americana. Quem tem a máquina, entre aspas, de imprimir dólar é o Jeremy Powell e o pessoal do Fed, do Banco Central americano. O nosso Banco Central, o Banco Central argentino, o Banco Central do Equador, eles não podem criar dólares. Por isso, quando um país ele abre mão de ter sua própria moeda para usar uma moeda de um outro país, o dólar, por exemplo, que é o mais comum, o que acontece é que ele perde essa capacidade, esse superpoder, parafraseando Jacques Rueff, um liberal francês, esse privilégio exorbitante de poder criar mais moeda. E como a moeda é meio de troca, poder trocar aquilo por serviços, produtos, suprimentos, etc. Então, nenhum político em sã consciência vai querer abandonar sua moeda até que seja extremamente necessário, porque ela já não tem valor nenhum. Por isso que o Brasil não vai usar o dólar como moeda. Agora, se você
individualmente acha que o dólar é uma melhor moeda, então comece a investir lá fora, né? Para acompanhar muito mais de perto o mercado internacional, o mercado americano, que é de onde vem o dólar, para comprar ativos que vão ter exposição ao preço do dólar, que terão seus rumos ditados por outras dinâmicas que não a interna. Você, como indivíduo, pode fazer isso, mas o país não vai fazer. Pelo menos não no estágio em que estamos. E aí vamos acompanhar a Argentina, ver se eles fazem e quais serão as consequências. Tem muita gente que fala que vai dar errado. Eles já fizeram isso lá atrás, não colocando o dólar em si, mas quando eles mudaram de austral, que era a antiga moeda da Argentina, para peso, no início dos anos 90. Fizeram isso um pouco antes do Brasil fazer a mesma coisa aqui com o real. Eles definiram um câmbio fixo entre dólar e peso e isso estabilizou a economia da Argentina. O Brasil depois fez a mesma coisa aqui. Naquela época que um real valia um dólar. Na verdade, um real chegou a valer até mais do que um dólar durante um tempo. Tem aquele famoso print do Jornal Nacional, né, mostrando lá o dólar valendo 80 centavos de real, mais ou menos isso. Próxima pergunta, o Diego Faveiro colocando aqui. Qual sua expectativa para a economia em 2024? Olha, diferente do Boletim Focus, que coloca lá a expectativa de inflação, expectativa de Selic no final do ano, expectativa de dólar, expectativa de PIB, eu não faço nada disso. Eu simplesmente vou alocando meu dinheiro onde eu acho que há melhores perspectivas de ganho e uso bem a palavra acho, porque para ter certeza só se eu tivesse uma bola de cristal e pudesse prever o futuro. Do contrário, a gente não tem certeza. Investir é escolher onde alocar os seus ativos no ambiente de permanente incerteza. Até por isso que eu gosto tanto do estoicismo. Tem um pensamento do Sêneca, por exemplo, que ele fala que o homem sábio considera a razão de todas as suas ações, mas não os resultados. O começo está em seu próprio poder, a fortuna decide o assunto. É basicamente o ato de investir. Você estuda, escolhe onde você vai alocar e depois a trajetória não vai depender de você, vai depender de mercado, de governos, de dinâmicas intragovernos, inter também, porque o Brasil não é uma ilha, e aí você vai ter o seu resultado. Então, eu não sei qual vai ser a Selic do ano que vem, acredito que mais baixo do que a desse ano. Eu não sei qual vai ser o valor do dólar. Se eu tiver que chutar, eu diria que provavelmente um pouco mais alto, tendo em vista o diferencial de juros, que estará menor, porque aqui a taxa está caindo e lá deve permanecer alta por um pouco mais de tempo. Agora, PIB, isso nem me arrisco a chutar, até porque vamos lembrar que o PIB ele não tem uma correlação exata com o mercado. A gente teve um crescimento de PIB péssimo de 2016 até pouco antes da pandemia, e se você olha, tivemos um baita de um bull market. Por quê? Porque depois o crescimento veio, então o mercado adianta as coisas. Ah, e quando o PIB cair, o que vai acontecer? Bom, o mercado já está sem andar há basicamente uns 3 anos. Está de lado. A gente já está no 10º churrasco dos 100 mil pontos do Ibovespa. Os últimos 2 anos nós não tivemos IPO, ou seja, nenhuma empresa quis estrear na Bolsa de Valores, ninguém quis vender parte da sua empresa para os investidores, justamente porque os múltiplos estão muito baixos, estão muito comprimidos. Então aproveita esse cenário para comprar. Agora, se vai subir ano que vem, simplesmente eu não sei, porque nós estamos baratos, mas estar barato não é gatilho para preço subir. O gatilho tem que vir de outras coisas, queda de juros lá fora, queda de juros aqui, melhora da parte fiscal do governo, que significa que a gente vai ter menos aumento de imposto, as empresas vão poder respirar mais. Então tem muita coisa que pode acontecer, de modo que eu não fico traçando esse tipo de previsão. Até porque se você olha as previsões que geralmente são feitas, faça o exercício de em dezembro olhar os jornais que foram escritos em janeiro e em dezembro, novembro do ano anterior, falando sobre o que aconteceria nesse ano. Provavelmente todo mundo errou. Então para esse prazo tão curto assim, eu acho que é inócuo, é perda de tempo você fazer previsões. Agora, embora o futuro seja sempre imprevisível, eu acho que pensar em tendências de longo prazo te dá uma chance maior de acertar. Então o que eu espero para o futuro são algumas tendências que talvez sejam irrefreáveis. Mudança demográfica, crescimento do governo, o Estado ele sempre tende a crescer, ele vai querer arrecadar mais. Como é difícil arrecadar mais, então nós teremos mais inflação, até porque o Banco Central ele tem metas de inflação, ele não esconde isso de ninguém, que o governo agora queria aumentar, inclusive. E se os Estados Unidos crescem mais do que a gente com uma inflação mais baixa, então provavelmente teremos dólar descolando do real no longo prazo. Então esse tipo de tendência que eu olho, não previsões de curto prazo, e nem as faço. E a última pergunta do Jean Bebiano, ele fala aqui, eu tenho bastante medo de começar a investir, pois não sei em que lugar colocar o meu dinheiro. Bom, esse medo vem provavelmente de 2 coisas. Primeiro, de ignorância mesmo, como você falou, e ignorância é a questão de que você não sabe, né? Você pode aprender. Mas como você falou, você não sabe. E aí, se você não sabe, esse medo é até prudente. Porque se você não sabe e não tem medo, aí é loucura. Você vai estar fazendo besteira com o seu dinheiro sem entender. Então, o primeiro ponto é corra atrás de aprendizado. E se você já aprendeu, mas você não está investindo, aí é um medo paralisante mesmo, e esse já não é um medo bom, porque você já tem um conhecimento para começar, o que eu diria é comece com pequenas quantias. Porque se você coloca R$100 em renda fixa, que vai
vai estar sujeito à marcação a mercado, como eu falei aqui, um título público. A pior coisa que pode acontecer é ele oscilar. Se você comprou um título público e vai vencer num prazo razoável, comprou, por exemplo, o Tesouro Prefixado 2026 que eu mostrei aqui, que está longe de ser um título que é dos meus preferidos, mas eu dou o exemplo dele porque, infelizmente, se a gente pega no Tesouro, ele é o que tem prazo mais curto. Depois é o 2029. Poxa, 2029 são 6 anos, é bastante coisa. Você tem lá o pré-2029 e o IPCA 2029. Mas se você pega um pré-2026, ele vai oscilar, só que em 2026 ele te devolve o que você investiu, sendo que eu falei de você colocar R$100. Você pode investir nesse título valores a partir de R$30, pouco mais do que isso. De modo que, tá, R$100 estão oscilando, você teve que vender no prejuízo, aí perdeu R$10, agora você tem 90. O que isso vai mudar na sua vida? Você vai no mercado, tem chocolate hoje que custa R$10. Você quer pegar aqueles chocolates melhores, né, barra de milk, etc. Ou seja, veja que se você investe e perde, nesse caso você perde muito pouco. Agora, se a questão é medo, depois que você faz algo pela primeira vez, o medo diminui. Aí você vai colocando um pouco mais de dinheiro, quando você vê, tá investindo quantias maiores, já tendo mais conhecimento prático, não só o teórico, e entendendo melhor como funciona o mercado. Já que é totalmente natural você ter medo pela primeira vez, mas à medida que você faz mais vezes, esse medo ele desaparece, vira só um cuidado, né, uma cautela que você tem que ter para não investir igual um maluco, e você fica muito mais solto para tomar suas decisões. Então o que eu diria é, estude, e aí eu lembro do convite para fazer parte do Viver de Renda, vai abrir agora na terça-feira, a partir das 5 da manhã, e com bônus para os primeiros, e depois coloque em prática. E se tem muito medo, vá com menos. Agora, não deixe de investir. E com isso eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscreva aqui no canal. Me siga lá no Instagram, que é de onde eu tiro essas perguntas para o Perini Responde. Um grande abraço e até a próxima.